Sejam todos muito bem-vindos, que todos sejam muito abençoados nesta noite e vamos buscar de Deus aquilo que Deus tem falado conosco, a visão, o discernimento para entender as mudanças, a ciência dos tempos. Por que é tão importante? Você sabe, sempre que as pessoas nos perguntam, eu vou te dar uma direção. Esses dias ainda, tem uma pessoa, tem um empresário no nosso meio que tem crescido absurdamente. E quando você cresce muito, as suas responsabilidades e ocupações também. Então tudo aumenta. E a maior preocupação em casos como este é justamente as pessoas não se perderem com aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. E uma orientação sempre, né? Isso aí nós já temos vários testemunhos nesse sentido. Vários que já foram compartilhados conosco. Tem 2 portas de emprego. Qual que eu devo escolher? A que não te tira da presença de Deus. Essa é a que você tem que escolher. Porque a que te tirar vai ser uma cilada para você e você vai perder tudo. Tem 2 oportunidades. Qual que eu devo escolher? A que te mantém na presença do Senhor. A que te tira não é benção, é cilada. E a casa vai cair. Por que é tão importante você entender isso? Porque você não é sustentado por clientes. Você não é sustentado por pessoas. Você é sustentado por Deus. Quando você está nas mãos de Deus, é Ele que te sustenta. É Ele que te prospera. É Ele que te honra. É Ele que te favorece. Então, só concluindo, o empresário crescendo muito, primeira coisa, otimize seu tempo e se você tiver que se mudar de endereço e vir para mais próximo da igreja, faça. Por quê? Porque a tendência é que conforme os números e as medidas vão aumentando, você vai se distanciando, e aí que está o problema. Não é o dinheiro que te sustenta. Por que não é o dinheiro que te sustenta? Porque se fosse, Jó nunca teria perdido tudo que perdeu. Se fosse, nenhum empresário teria perdido o que perdeu. Gente que teve muito e ficou sem nada. E ainda, quando foi conversado com isso, ele falou: o senhor tem razão. Sabe por quê? Eu quase perdi meu maior cliente esses dias. E se eu tivesse perdido, eu estava com um problema sério. Então, entenda que não são eles. Isso é Deus. Tua segurança, ela deve estar no Senhor. Até porque tudo vem dele e por isso que você precisa entender, vem e volta para ele. Nós só somos os instrumentos. Só os instrumentos, isso vem e retorna para ele. Então, eu começo essa mensagem dizendo isso para você. Nós falamos ontem acerca da tribo de Sacar,
que era os homens que tinham o conhecimento da ciência dos tempos e que dirigia seus irmãos acerca de tudo o que tinha que fazer e como deveria fazer. Cada circunstância, que atitude tomar, que atitude seguir, para que fosse bem-sucedidos. E esse é um problema. Esse é um problema sério, que geralmente a pessoa não sabe como agir, não sabe o tempo de agir, não sabe o que fazer, como fazer, da forma que fazer, a hora de fazer. E quando faz tudo errado. Então esse é um problema sério. Eu preciso dessa direção, eu preciso dessa unção. E eu vou começar essa leitura com vocês hoje, tem bastante coisa para ler. E nós vamos falar, tem uma frase que diz assim: tu tens sido generosa e nos proporcionado muitos benefícios. O que poderíamos fazer por ti? Diga comigo, tu tens sido generosa e nos proporcionado muitos benefícios. O que poderíamos fazer por ti? Porque quando você planta generosidade, você vai colher generosidade. Quando você planta no reino, você vai colher do rei do reino, do Senhor do reino. Isso é uma lei. Josué 19, 17, 18 diz assim: a quarta sorte saiu para Issacar, para os filhos de Issacar, segundo seus clãs. Sua propriedade abrangia Jezreel, Quesulote e Sunem. Só estou fazendo essa leitura por causa de Sunem, tá? Um dia Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher, diga comigo, uma mulher rica, que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ela parava para visitá-lo. Ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Certa vez, ela sugeriu ao seu marido: olha, eu sei que esta pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Portanto, vamos construir para ele um terraço, um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina, de modo que sempre que passar por nossa casa, ele poderá se hospedar nele. Um dia, quando Eliseu chegou a essa casa, subiu ao seu quarto e deitou-se para descansar um pouco. Mandou o seu servo Geazi chamar a mulher sunamita. O moço a chamou, e assim que ela chegou, Eliseu mandou a Geazi dizer-lhe: tu tens sido, diga comigo, generosa, nos proporcionando muitos benefícios. Muitos benefícios. O que poderíamos fazer por ti? Gostaria que eu intercedesse por ti junto ao rei? Olha isso, olha a importância desses homens. Eram os homens, espiritualmente era a maior autoridade da nação. Eram homens a serviço de Deus, eram instrumentos do Senhor. E o ato de generosidade daquela mulher por aquele homem ou por aqueles homens, o que ela estava fazendo por eles, ela estava fazendo pelo reino. Era um ato de generosidade pelo reino.
E tudo que nós fazemos pelo reino, há a lei do retorno. Nós nunca e jamais vamos vencer a Deus na lei do retorno. Jamais. Jamais. Então, ela, naquele ato de generosidade, fazendo muitos benefícios por aqueles homens que representavam o próprio Deus, era a obra, eram missionários do Senhor. Então o homem vem e diz assim: o que poderíamos fazer por ti? Gostaria que eu intercedesse por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Diante do que ela respondeu: eis que vivo em paz entre o meu próprio povo. Mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Geazi: o que poderíamos fazer em favor dessa mulher? E Geazi respondeu: bem, ela não tem filho, e o seu marido é bastante idoso. Então, solicitou-lhe Eliseu: venha, vai e chama de novo. Geazi foi e a chamou, e ela chegou até a porta, e Eliseu lhe declarou: por volta desta época, no ano que vem, diga comigo, por volta desta época, no ano que vem, terás um filho nos braços. Contudo, ela respondeu: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Entretanto, assim como Eliseu lhe afirmara, a mulher sunamita engravidou. E no ano seguinte, no tempo certo, deu à luz a um filho. Por isso que é tão importante. Você vê que essa mulher, ela era rica. O texto faz questão de dizer isso, que ela era rica. O maior sonho dessa mulher era ter um filho, e com toda a sua riqueza, ela não tinha o que era o seu maior sonho. E aí, pela lei do retorno, o dai e ser-vos-á dado, o homem de Deus quis abençoar a vida dela. Então buscou algo. O que é? Eu posso interceder pela senhora ao rei? A senhora precisa de alguma coisa? Eu posso falar com o comandante? O que eu posso intermediar? Ela falou: não, vive em paz, estou em paz aqui. Eu vivo em paz no meio do meu povo, estou tranquila. E aí, eles conversando, o servo disse: ela não tem filho. Então, o homem de Deus falou: chame ela de volta. E liberou, declarou aquela palavra profética sobre a vida dela. O ano que vem, nesta data, você vai estar segurando um filho. Ela disse: não me iludas. Não me iludas porque eu já sou idosa, né? Mais ou menos passou da hora. Mas mesmo assim, aquilo entrou. É o que a gente sempre diz: cuidado, tá? Porque tudo começa com uma palavra. Tudo começa com uma declaração. Tudo começa como a palavra entra dentro de você e como ela ativa a sua fé. A Bíblia é muito clara acerca disso. Uma palavra sai e uma palavra penetra, e essa palavra ativa o milagre dentro de você. Sempre antes foi declarado algo. Sempre antes foi profetizado algo. E quando aquilo entra, quando você possui, você começa a gerar. É a mesma coisa de uma gravidez. Você gera isso dentro de você. Aquilo vai crescendo dentro de você. E vai chegar o momento que você vai dar à luz a esse sonho, a esse milagre. E aí, o texto diz assim: no tempo certo, deu à luz a um filho. Quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava com ceifeiros. Então ele gritou ao pai: minha cabeça, ai que dor na cabeça,
O pai imediatamente rogou ao servo: leve-o a sua mãe. E este o tomou e levou a sua mãe. E o menino ficou no colo dela até o meio-dia. Diga comigo, então morreu. Sabe por que está registrado aqui? Para mostrar algumas coisas a nós. Primeira coisa que nós vamos aprender é que o que Deus nos dá, ninguém nos tira. É a primeira coisa. Só que depende do quê? Depende do que cremos. Depende do que está dentro de nós. Depende como cremos. Então, diz assim: então gritou, ai minha cabeça, ai que dor, imediatamente rogou um servo, leva a sua mãe. Este tomou e levou a sua mãe, e ficou no colo dela até o meio-dia, então morreu. Então subiu e deitou-o sobre a cama do homem de Deus, depois de fechar a porta, se foi. Então mandou chamar o marido e suplicou-lhe: manda-me, pois, um dos servos com uma jumenta. Vou depressa à casa do homem de Deus e volto logo. Indagou-lhe o marido: por que você vai ter com ele hoje ainda? Não é dia de lua nova, nem sábado, mas despedindo-se lhe disse: Shalom, fique em paz. O que ela disse para o marido? O que ela disse? Fique em paz. Fique em paz. Lembre-se sempre, repita comigo essa frase: não é o que acontece conosco, e sim como agimos ao que acontece. É isso que determina o resultado. Não é o que acontece, mas sim como você vai agir com aquilo que acontece. O que você vai fazer com aquilo que acontece. Isso é que vai determinar o resultado. Então, ela mandou selar a jumenta e ordenou ao servo: conduze-me depressa e não pare no caminho, senão quando eu mandar. Ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Assim que ela avistou de longe, o homem de Deus alertou seu servo Geazi: ali vem chegando a sunamita. Corre, pois, ao encontro dela, indaga-lhe, ou pergunta-lhe. Diga comigo: está tudo bem? Como está teu marido? Como está o teu filho? E ela respondeu a Geazi: Shalom, tudo em paz. Se eu mudar essa tradução, está escrito assim: está tudo bem. Se eu mudar a tradução, vai estar escrito assim: está tudo bem. Tudo bem. E estava? Sim ou não? Ela estava com o filho deitado numa cama morto em casa. E ela já estava dizendo: está tudo bem. Ó, tudo em paz. Vai ficar em paz. Ó, Shalom, fique em paz. Sabe por que ela falou isso também? Que isso dá uma lição muito importante a nós. Primeira coisa que você precisa entender: essa pessoa que foi perguntar a ela se estava tudo bem não podia resolver o problema dela. Então ela não ia falar para quem não podia ajudar. Certo? Certo? Então, para quem não pode ajudar, qual é a palavra? Para quem não pode fazer nada por você, a palavra é essa: está tudo bem, vai ficar tudo bem. Se quiser, nós podemos acrescentar com uma que eu gosto muito. Diga: está tudo bem. O que não está, vai ficar. É assim.
Se tem uma coisa que você precisa, eu falei muito sobre isso na sexta-feira, até aconselho, eu não postei esse culto, mas vou postar, aconselho você a ouvir o culto de sexta-feira. Porque Deus tem cobrado de muita gente o que tem saído pela sua boca. Deus tem cobrado de muita gente o tipo de palavras que tem saído da boca de muitos. Muitos, ao invés de liberar palavras poderosas, palavras de fé, palavras que mudam a atmosfera aonde você está, que muda a sua vida, muitos deveriam estar agradecendo, chamando as coisas que não são como se já fosse, fazendo declarações poderosas, né? Quando eu digo fazendo declarações poderosas, nós aprendemos com Jesus, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, então o que ele fez? Pai, eu te agradeço por haveres me ouvido, porque tu sempre me ouves. Ele estava agradecendo pela uma oração pela resposta a uma oração que ele ainda nem havia feito. Ele já estava agradecendo pela resposta dessa oração. Então ele diz, Pai, eu te agradeço por haveres me ouvido, porque tu sempre me ouves. Aí ele vai e diz, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu para fora. Uma oração ousada, uma oração específica, gratidão, chamando as coisas que não são como se já fosse. Quando muitos deveriam estar dizendo, Pai, eu te agradeço pelas minhas vitórias. Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Pai, eu te agradeço pelo que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer. Pai, eu te agradeço pelo agosto glorioso, poderoso, milagroso. Pai, eu te agradeço por esses próximos meses do ano, pelo poder sobrenatural, porque eu creio que eu vou viver um mês melhor do que o outro. Eu te agradeço pelos melhores meses da minha vida até então. Pai, eu te agradeço pelo futuro glorioso, extraordinário. Pai, eu te agradeço pela prosperidade, pela abundância que o Senhor já está fazendo na minha vida. Pai, eu te agradeço por todos os meus sonhos e projetos materializados. Pai, eu te agradeço porque o meu salário hoje é o meu dízimo amanhã. Pai, eu te agradeço pela abundância, pela fartura, pelo crescimento, pelo progresso, em nome do Senhor Jesus. A Ele. Mas é mais fácil a gente falar daquilo que a gente não tem e reclamar, e aumentar o vitimismo, que não muda nada, que não vai resolver problema algum. Pai, eu te agradeço por haveres me ouvido, porque tu sempre me ouves. E mesmo assim ele fez a oração específica. Ele falou com Lázaro. Ele foi específico em falar com Lázaro. Nós estamos vendo uma mulher que estava com o filho morto na cama, e ela respondendo, está tudo bem, vai ficar tudo em paz. Vai ficar tudo, shalom, shalom, paz. Está tudo bem, vai ficar tudo em paz. Isso é fé. Cerca-te a tua vida de palavras poderosas. Muda a atmosfera, o teu ambiente com palavras poderosas, orações poderosas. É isso que muda não só o nosso estado de espírito, como muda os resultados. Você sabe, daqui a pouco eu vou passar para alguns pontos aqui. Nós falamos a semana passada, você sabe que quando os hebreus saíram do Egito, da escravidão, o Senhor deu uma direção a eles e disse assim, vocês vão para os seus vizinhos, mulheres, homens, vão para todos, vocês vão pedir, diga comigo, vocês vão pedir prata e ouro. Mandou eles pedir prata e ouro.
Por que mandou eles pedir? E eles fizeram exatamente como Deus mandou, porque Deus iria favorecê-los. E o texto diz que eles despojaram o Egito, porque fizeram o que Deus mandou fazer e tiveram coragem para pedir o quê? Não foi um prato de comida, não foi roupa para vestir, foi o quê? E está lá escrito, fizeram conforme Moisés ordenou. E se não tivesse tido fé para pedir, sabe o que aconteceu ali? Diga comigo, transferência de riquezas. Deus tirou a riqueza dos egípcios e deu a eles, ao seu povo. Quando Isaac chegou na terra dos filisteus, na direção de Deus, o Senhor disse, não desça o Egito, fica onde eu vou te mostrar, semeia nessa terra porque eu vou te abençoar. Deus fez o quê? Transferiu a riqueza dos filisteus para Isaac. Ele cresceu, ele enriqueceu. O que Deus fez com Jacó? Transferiu a riqueza de Labão para Jacó. Pela fé, um ato de fé, que eu falava na live hoje de manhã, determina o teu salário, determina o teu salário, determina o teu salário. E ele determinou o salário pela fé. E Deus moveu, mexeu com a genética, mexeu com a natureza dos animais para beneficiar Jacó. E transformou aquilo numa riqueza gigantesca. Transferência de riquezas. Deus quer fazer isso. Aliás, desculpa, Deus está fazendo. É verdade, Deus está fazendo. Deus está fazendo. Deus está fazendo transferências de riquezas. Agora, daqui a pouco eu vou para Jacó. Tudo tem propósito. Como é que essa mulher, ela foi abençoada e foi restituída? Primeiro pelo ato de generosidade dela, de abençoar aquilo que era de Deus. Aqueles homens representavam a Deus. Então, a sua generosidade trouxe a ela a materialização dos seus sonhos. E não só isso. Vamos lá. Corre, pois, ao encontro dela e indaga-lhe. Está tudo bem? Como está teu marido? Como está o teu filho? E ela respondeu, diga comigo, Shalom, tudo em paz. Contudo, assim que chegou ao monte diante do homem de Deus, prostrou-se aos pés dele. Agora ela foi falar realmente e rasgar o teu coração para quem podia resolver. Geazi aproximou-se para erguê-la, mas o homem de Deus lhe pediu, deixa em paz, porquanto o coração dela está muito angustiado. Mas Yahvé não quis me revelar o motivo desta terrível aflição. Então ela desabafou, porventura pedi ao meu senhor algum filho? Não te roguei que não me enganasse? No mesmo instante Eliseu ordenou a Geazi, cinge teus lombos, prepara-te, pega o meu cajado e na mão e vai. Diga comigo, prepara-te, pega o meu cajado na mão e vai. Se encontrares alguém pelo caminho, nem o cumprimentes. Se alguém te saudar, não lhe respondas. Assim que chegares, deposita o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém, a mãe do menino exclamou, tão certo como vive o Senhor e tu vives, juro que se ficares aqui, eu não retornarei aos meus. Então ele decidiu acompanhar a mulher até a sua casa. Contudo, Geazi chegou primeiro, colocou o cajado sobre o rosto do menino sem vida, mas ele não disse uma palavra, nem reagiu de forma alguma. Então Geazi saiu correndo de volta e encontrou-se com Eliseu no caminho e exclamou, mestre, o menino não volta a si. Quando Eliseu chegou à casa da sunamita, o menino estava deitado, morto, estendido sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta, diga comigo, e orou.
orou a Yahvé o Senhor. Em seguida deitou-se sobre o menino, encostando sua boca à boca do menino, e os seus olhos, os olhos do menino, e as suas mãos repousaram sobre as mãos do menino. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a caminhar pelo quarto, de um lado para o outro. Depois subiu na cama e estendeu-se sobre o corpo do menino. Diga comigo mais uma vez. E se não tivesse feito mais uma vez? Diga essa palavra comigo mais uma vez. E se não tivesse feito mais uma vez? Eu já orei, eu já pedi, eu já usei minha fé nisso. O cajado de Eliseu nas mãos de Geazi não serviu para nada. Por que não funcionou nas mãos dele? Se tem uma coisa que a gente fala sem cessar aqui, eu chamo a tua atenção para isso. Sabe o que Deus quer conosco? Diga comigo, relacionamento. Deus quer relacionamento, Deus quer intimidade. Por isso que muitas coisas acabam não funcionando, porque tem pessoas que só quer a mágica, só quer o resultado, e Deus quer relacionamento. Deus quer intimidade, Deus quer comunhão, Deus quer relacionamento. É isso que Ele busca. É isso que produz resultados sobrenaturais. Aí, Eliseu levantou-se e começou a caminhar pelo quarto, de um lado para o outro. Depois subiu na cama, estendeu sobre o corpo do menino mais uma vez. Então espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e mandou imediatamente chamar a sunamita. E Geazi foi correndo. Quando ela chegou, Eliseu disse: toma o teu filho. E ele entregou, prostrou-se. Ele entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se com o rosto rente ao chão. Em seguida pegou seu filho e saiu. Diga comigo, ela teve a restituição. Diga, porque o que Deus nos dá, diga, ninguém nos toma, ninguém nos tira. Ela foi restituída. Por que ela foi restituída? Você viu os passos e as atitudes de fé? Ela poderia ter ficado em casa se lamentando e dizendo assim: então para que Deus me deu? Deus me deu, agora me tirou. Deus me deu, agora levou. Então não tivesse me dado. Não. Ela foi lá, colocou aquele filho na cama, no quarto que ela preparou, que ela tinha construído para hospedar o homem de Deus, e saiu com toda a fé, com toda a convicção que aquela situação, aquela realidade seria mudada. Todo trajeto, você vê, quando ela foi despedida do marido, o marido falou: mas hoje não é sábado, é lua nova, o que você vai fazer? Vai. Shalom, fique em paz. Shalom, fique em paz. Vai ficar tudo bem. Diga comigo, vai ficar tudo bem. O auxiliar do homem de Deus pergunta, corre lá, pergunta para ela se está tudo bem com o marido, se está tudo bem com o marido. Ela disse o quê? Shalom, fique em paz. Vai ficar tudo bem. E por essas atitudes, por esses atos de fé, essa mulher teve a restituição, a restauração.
Engraçado que essa restauração foi algo que o dinheiro não podia restaurar ou restituir. É mais do que o dinheiro pode. Ela teve de volta algo que dinheiro não pode comprar. Só que tem uma coisa, quando você faz bons plantios na vida, você tem de volta a restituição daquilo que o dinheiro pode comprar, de coisas materiais e de coisas que não são materiais, imateriais. Eu vou mostrar para você outro grande milagre na vida dessa mulher. Eliseu havia prevenido a mãe do menino, cujo filho ressuscitara: levanta-te, parte com tua família e vai morar onde puderes, no exterior. Pois Yahvé determinou para esta terra um tempo de fome, diga comigo, que durará 7 anos. A mulher seguiu a orientação do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo de 7 anos, ela retornou à terra dos filisteus e foi fazer um apelo ao rei por sua casa e seu terreno. Ora, o rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conta-me todos os prodígios realizados por Eliseu. Enquanto Geazi estava justamente contando ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de retomar a posse da sua casa e propriedade. Então Geazi exclamou: Senhor meu rei, aí está a mulher e aí está seu filho que Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou todos os fatos. Então o rei mandou que um eunuco a acompanhasse e ordenou a este: diga comigo, que lhe seja restituído tudo que lhe pertence. Diga, e todos os rendimentos do terreno, que eram suas terras, todo o rendimento dos terrenos, desde o dia em que deixou a terra até agora. Sabe quantos anos de restituição? 7. 7 anos. Tudo que ela deixou de plantar e deixou de colher, ela recebeu de uma vez só. Todos aqueles 7 anos, ela foi restituída sua casa, foi restituída suas terras e foi restituída até as plantações que ela deixou de fazer e deixou de colher. 7 anos de restituição. Sabe o que fala aqui? Diga comigo, Deus restitui. Diga, não há prejuízos com Deus. Restituiu o filho. Aparentemente tinha perdido. O dinheiro não pode comprar a restauração, a restituição ou a vida de um filho ou de um ente querido. Ela teve a restauração. E por conta da crise, por conta da fome, que ela saiu para ir na direção do homem de Deus, para outro lugar, para outra nação. Ela passou 7 anos e ela foi restituída das suas terras, ela foi restituída da sua casa e ela foi restituída dos 7 anos. 7 anos que deixou de plantar e deixou de colher. Restituição total. Tudo começou aonde? No bom plantio que ela começou a fazer, na generosidade.
Diga comigo, generoso prospera. Vocês que gostam tanto de provérbios, o generoso prospera. Todo ato de generosidade traz prosperidade. Eu disse a semana passada, o mar da Galileia deságua no Rio Jordão no Mar Morto, o Mar Morto para ninguém. Por isso ele é o Mar Morto. Por quê? Porque ele não deságua para lugar nenhum, ele não alimenta nada. Por isso ele é morto. É isso que acontece. A Bíblia diz que nós somos como um rio. E por onde passa há prosperidade. Nós vivemos por fé. Vem para Êxodo 11, versículo 2 e 3. Diga ao povo, tanto homens como as mulheres, que peça a seus vizinhos, diga comigo, objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favorável ao povo, e o próprio Moisés era tido com alta estima no Egito pelos conselheiros de Faraó e pelo povo. 12:35, diga comigo, os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam, diga comigo, o que pediam. Assim eles, o que está escrito aí? Despojaram os egípcios. Transferência de riquezas. A riqueza dos egípcios foi para as mãos deles. A Bíblia diz que eles saíram de mãos cheias. Peça ouro, peça prata. Tiveram ousadia. Eu falava hoje pela manhã, isso é um problema sério no meio dos cristãos, ainda hoje, ó. Mentalidade é assim, ó. Mentalidade é assim, ó. Esse é um problema sério. Muitas pessoas não têm coragem para pedir o que querem, não só a Deus, mas reivindicar, negociar com pessoas. Se você tem algo que lhe favorece, você sabe que lhe favorece, você tem que ser ousado, você tem que ser corajoso, pedir, conversar, negociar. Eu não sei, é o famoso não você já tem, né? A gente não cita muito essa frase? O não a gente já tem. E se eles tivessem dito assim, acha que eu vou pedir ouro e prata para esse povo? Acha? O povo vai acabar com nós. Nós já estamos aqui numa situação difícil nesse Egito. Não, mas o que Deus fez? Deus concedeu uma disposição favorável da parte dos egípcios. Diga comigo, disposição favorável. Então quem usou, quem tocou, quem favoreceu? Deus. Deus havia tocado para lhe beneficiar. Os egípcios, quando fizeram, já estava feito. Quando caiu a ficha, já estava feito. Porque Deus queria abençoar o seu povo. Então, precisa haver ousadia. Às vezes, muitos de vocês têm medo de conversar. Muitos de vocês têm medo de ousar pedir, negociar. Quer ver um negócio? Eu já fiz esse teste. Tem gente que tem vergonha de entrar numa loja e perguntar o preço de algo. Quem tem coragem quando você entra num lugar, você pede desconto? Pede mesmo? Tem gente que não pede. Não, tem gente que não pede.
Fala para mim com sinceridade aqui, quem não tem coragem de falar assim, ó, eu quero desconto, eu quero pagar com desconto. Levanta bem alto, por favor. Olha aí, por que não? Por que não? Por que não? Eu vou me humilhar? Não, não é, você não vai se humilhar, é direito seu. Quanto está pagando a poupança? Quanto, Marcelo? Nada. O Marcelo disse que nada. Então, ô Marcelo, se numa poupança não está pagando nada, se o cara ganhar 5% de desconto, ele está num puta lucro. Sim ou não? Se ele brigar mais um pouco e ganhar 10% de desconto, é um mega do negócio. Não ganha, olha, o Marcelo está falando que não ganharia no ano. No ano. Se você der aquela espremida assim e sair 10%, mega do negócio. Eles tiveram que calçar a cara e dizer assim, ó, seguinte, Deus mandou eu te pedir ouro e prata aqui. Nós estamos indo embora, mas nós queremos ouro e prata. E Deus concedeu o coração favorável para que eles dessem, porque o seu povo não ia sair de mãos vazias. Diga comigo, o povo de Deus tem que ser ousado, corajoso. Você percebeu que Deus quer abençoar e muitas vezes a covardia, o medo, amarra, trava? Às vezes é tão simples a pessoa procurar o outro e dizer assim, ô Marcelo, me dá uma oportunidade, cara. Queria trabalhar com você. Já parou para pensar? Eu sei que você vai ter um patrão chato pra caramba, mas vale a pena. Brincando. É chato mesmo? Ele já está avisando. Ele já deu uma dica para você não procurar, porque ele é chato. É chato, mas fala assim, Marcelo, mas comigo você vai ganhar dinheiro. É isso ou não? Às vezes Deus quer favorecer, quer abençoar, e a pessoa está travada. Deus quer favorecê-lo, mas ele precisa usar alguém. Ele vai usar alguém para te favorecer, e você com medo, covardia. Mas e o que vai pensar de mim, Roy? O que vai pensar de você? Não importa o que vai pensar. O importante é você estar bem, abençoado, próspero. Não é verdade? Sim ou não? Porque pensar mal da gente, tem gente que vai pensar do mesmo jeito, mas é melhor pensar mal da gente com dinheiro no bolso. Não é? Sim ou não? Se o cara já vai pensar mal de você, e ele ainda vai pensar mal e ainda vai falar assim, é um duro, é um quebrado, é um chupim, mas que ele pense então com você pelo menos vivendo bem, abençoado, próspero. Não é? Sim ou não? Mas por quê? Tudo entra como se fosse uma humilhação? Não. Não é. Olha que coisa simples, olha o que eu perguntei. Quem tem dificuldade de pedir um desconto? Levanta a mão de novo. Você vê, precisava trabalhar isso, combater isso. Bispo, eu não gosto de chorar. Mas é direito seu, é seu dinheiro. Se cada compra que você fizer, você tiver 5%, 10%, 5%, 10%, 3% de desconto, quanto você não ganhou no ano? Quanto? Quanto você não ganhou no ano? Se você tem dinheiro aplicado, está falando que você não está ganhando nada lá. E não está mesmo, né? Agora está querendo dar uma melhoradinha, mas não está ganhando nada. Se falasse assim, se 5% tivesse te pagando, era um mega do negócio. Não é verdade? Então você tem que ganhar por outro lado. Tem que calçar a cara, tem que negociar. Tem que pedir desconto. Gênesis 28, 15. Jacó tem um sonho.
uma escada que vai ao céu e desce, anjos subindo e anjos descendo. O Senhor está do lado dessa escada. E aí o Senhor diz a ele assim, diga comigo, estou com você e cuidarei de você. Aonde quer que vá, eu o trarei de volta a esta terra. Diga, não o deixarei enquanto não fizer o que prometi. Olha que lindo, olha que promessa incrível. Estou com você. Eu estou com você, não te deixarei. E você vai voltar, e eu não vou te deixar enquanto eu não cumprir tudo que eu prometi. Só que olha que coisa incrível. Jacó teve medo e disse, temível é este lugar. Não é outro, diga comigo, senão a casa de Deus. E a casa de Deus é o quê? Lê aí para você ver. A casa de Deus é a porta dos céus. Esta é a porta dos céus. Essa é a porta dos céus. Por isso que existe o reino de Deus. O reino de Deus é onde Deus governa. É onde Ele reina. É onde Ele é o Senhor. É onde Ele é o soberano. Aonde Ele governa, e no reino não há crise, viu? Venha o teu reino, não há crise. Então Jacó, olha que lindo, se Jacó ficar só com promessa é uma coisa, mas olha o que Jacó fez. Então Jacó fez um voto, dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. Diga comigo, e de tudo o que me deres, certamente, o que está escrito? Certamente te darei o quê? No 29 ele já ouve a primeira frase dizendo o quê? Está escrito aqui, lê você. Promessa, voto, a frase que todo mundo quer ouvir. Diga-me qual deve ser o seu salário. Quanto você quer ganhar? Mas Labão lhe disse, se mereço a consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou, diga comigo, diga o seu salário, e eu lhe pagarei. E eu lhe pagarei. Tudo começou lá. Tudo começou lá. E aí, ele disse, você não vai me pagar nada. Eu vou agir minha fé. Vou separar o seu rebanho, vou separar a partir de agora. Eu vou separar preto de branco e salpicado, listado e malhado, e o que for salpicado, listado e malhado vai ser o meu salário. Aí ele corre, descasca as varas, coloca diante do bebedouro, faz riscas nelas, e coloca ali diante do bebedouro para que quando os animais viessem beber, olhasse para aquelas varas e começasse, concebesse olhando para aquelas riscas. Mas mesmo assim, aquilo era um ato de fé da parte dele. O texto diz assim, diga comigo, assim o homem ficou o quê? Extremamente rico. Extremamente rico. Tornando-se dono de grandes rebanhos, de servos e servas, camelos e jumentos. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo, Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha, diga comigo, e juntou toda a sua riqueza à custa de nosso pai. Mas não foi transferência de riqueza mesmo. Por quê? Porque além de descascar as varas, ele, primeira coisa, fez o voto a Deus. Quando ele fez o voto, começou Deus a abençoar, prosperar. Tudo que ele fazia prosperava. Deus mexeu com a genética dos animais. Deus alterou
e começou a agir de forma sobrenatural, e nascia só o que o que beneficiava Jacó. Então, tanto é que, se eu seguir aqui, vejo que a atitude de seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para o seu pai com todo empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando, diga comigo, mudando o meu salário 10 vezes. Diga, contudo, Deus não permitiu, diga, Deus não permitiu, diga, Deus não permitiu, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, as crias salpicadas serão o seu salário, diga comigo, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. Se ele dizia, as que têm listras serão o seu salário, diga comigo, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Quer dizer, 10 vezes, do jeito que mexesse, Deus continuava agindo de forma que Jacó continuasse prosperando. Foi assim que Deus, diga comigo, tirou os rebanhos de seu pai e deu a mim. Ou seja, fez transferência de riqueza. Foi assim que Deus transferiu a riqueza. Na época do acasalamento, tive um sonho e olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus, diga comigo, o anjo de Deus, letra maiúscula representa o próprio Deus, me disse no sonho, Jacó, e eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, o que ele disse? Olhe e veja, visualiza que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, diga comigo, onde você ungiu uma coluna, e o que está escrito aqui? E me fez um voto. Então, querido, eu sou o Deus que você fez o voto. Ninguém vai te lesar, não. Não, ninguém vai te roubar. Eu sou o Deus que você fez o voto. Eu sou o Deus, eu prometi que eu seria com você, eu prometi que eu te abençoaria, que eu não te deixaria, enquanto eu não cumprisse tudo o que eu prometi. Então, está aqui. Transferência de riqueza, de forma sobrenatural. O que acontece aqui? E por isso que é tão importante, é tão importante você aprender. O que eu disse na mensagem, na oração anterior? Se nós vivemos por fé, por que Jacó, ele correu e descascou as varas e colocou lá? Porque ele acreditava que algo sobrenatural ia acontecer. Por que o anjo veio e falou com ele em sonhos? Diz, levanta os olhos e veja. Veja, visualiza os machos que cobrem o rebanho, visualiza nascendo salpicado, listado e malhado, visualiza a tua prosperidade a cada dia, visualiza a multiplicação desse rebanho a cada dia, visualiza o sobrenatural acontecendo a cada dia, visualiza. Isso tem poder. Eu disse essa semana, você pega Deus mexendo com a genética dos animais, você pega Deus mexendo com uma nação inteira, aliás, com a nação não, no tempo de José mexendo com o mundo. 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras, e só para beneficiar o povo dele, prosperar o povo dele. Então Deus mexendo com nações para beneficiar os seus. Nós vemos Deus mexer com o sol e a lua e estrelas. Nós vemos Deus tirar a água da rocha. Nós vemos Deus mandar o maná, Deus mandar carne dos céus. Nós vemos Deus mandar fogo dos céus. Nós vemos a multiplicação de pães, dos pães e peixes de forma sobrenatural. Nós vemos mudo, surdo, cego, morto ressuscitar. Enfim, nós vemos todo tipo de milagre acontecer na Bíblia.
para você chegar simplesmente naquele versículo assim: a Deus, aliás, nada é impossível para, nada é impossível para, mas aí vem Hebreus e diz: sem fé é impossível agradar a. Então o problema não é Deus, o problema somos nós, o problema é o que está dentro de nós. Por isso que nós precisamos mudar a visão. Quando você se cerca desse espírito, dessa atmosfera, e você faz essas declarações poderosas, e você levanta os seus olhos e vê, e você declara, ao invés de dizer, isso aqui não vai, isso aqui não dá certo, esse casamento é uma bosta, esse casamento é uma desgraça, essa família só me dá problema, esse negócio é amarrado, isso aqui não vai para frente, isso aqui é travado, isso não flui. Ao invés de dizer isso, você profetiza e declara totalmente ao contrário. Você chama as coisas que não são como se já fosse. Minha família é uma benção, meu casamento é uma benção, eu vivo um casamento extraordinário, meus filhos são extraordinários, a minha família é extraordinária, meus filhos serão homens e mulheres poderosos na terra, porque está escrito, o meu futuro está garantido, Deus está trabalhando para dar o fim que eu espero. Senhor, obrigado pelo futuro maravilhoso, obrigado pelo futuro glorioso, obrigado pela prosperidade, obrigado pela casa dos sonhos, obrigado pelo carro, obrigado pelo salário dos sonhos, obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está trabalhando, Senhor, e na minha vida está nascendo salpicado, listado e malhado. Eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor está transferindo riqueza para as minhas mãos. Eu te agradeço, Senhor, pelo salário dos sonhos. Eu te agradeço pelo futuro lindo, promissor, extraordinário na minha vida, Senhor. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor está trabalhando em meu favor. Eu te agradeço, Senhor, pela vida abundante, pela vida gloriosa, estrondosa, poderosa, sobrenatural. Eu te agradeço, Senhor, porque é uma diferença na minha vida. A tua palavra diz que haveria uma diferença na vida daquele que te serve para aquele que não serve, e eu te agradeço por essa diferença na minha vida, porque na minha vida será diferente. Te agradeço, Senhor, pelo vigor, pela saúde, pela energia, pela sabedoria. Senhor, eu te agradeço por abrir os meus olhos, porque eu enxergo o que a maioria não enxerga. Eu te agradeço pela energia que o Senhor tem me dado, a força que o Senhor tem me dado, porque o que é difícil para os outros é fácil para mim, e cada dia será mais. Eu te agradeço porque a crise, a escassez não tem poder sobre a minha vida. Te agradeço porque eu vou crescer, prosperar em meio à crise, em meio à escassez. Em nome do Senhor Jesus, na minha vida haverá fartura sempre. Nós precisamos mudar o discurso, gente. Precisamos mudar o discurso. Falar diferente. Palavras têm poder, a vida e a morte estão no poder da língua. O que você fala é o que vai acontecer. Nós precisamos discernir os tempos. Olha que lindo, os filhos de Issacar, que sabiam discernir, diga comigo, o tempo, para saberem o que Israel devia fazer. Preciso discernir o que eu preciso fazer. Não sei se foi ontem que eu falei o seguinte: quando Davi foi lutar contra Golias, que ele era inexperiente, ele venceu Golias com o quê? Com uma funda, com a pedra. Mas ele cortou a cabeça do Golias com o quê? Aquela espada se tornou espada de Davi. Quando ele ia lutar com os inimigos, ele lutava com espada, certo? Mas quando ele ia repreender o demônio que estava na vida de Saul, ele usava outro instrumento, ele usava uma harpa. Ele orava, ele adorava, ele louvava, e assim o espírito saía. O que você precisa aprender? Que nem sempre é espada. Discernir o tempo. Não tem coisa que você vai resolver com espada. Tem coisa que você vai resolver com oração, com adoração, com louvor. Tem coisas que só vai mudar assim. Davi era um guerreiro, não perdia uma batalha, mas tinha batalhas que ele alcançava na adoração, no louvor, na oração. Por que a Bíblia diz que Deus era com Davi? Porque era prudente. Senhor, eu devo ir à guerra contra os nossos inimigos? O Senhor dizia, vai que eu já te entreguei nas mãos. Ele não saía sem consultar. Ele derrotou Golias
com a funda e cortando a cabeça com a espada. Mas quando ele ia repreender o demônio que estava na vida do homem mais poderoso da nação, ele ia com harpa, com adoração, com louvor, com oração. Porque o mundo espiritual você vence assim. E se você não aprender isto, discernir o que fazer, olha aqui, da tribo de Issacar, 200 chefes, estrategistas, diga comigo, estrategistas. Mas essas estratégias eram estratégias dadas por Deus, discernimento de tempo, que sabiam como Israel deveria agir em qualquer... Opa, agora é outra estratégia. Não é a mesma estratégia. Agora não é espada. Agora não é essa arma. Tinha estratégias. Discernir os tempos. Quando José teve a revelação dos 7 anos de fome, dos 7 anos de prosperidade e fartura e os 7 anos de fome que viria. Ciência dos tempos. Revelação dos tempos. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria, diga comigo, e o poder a Ele pertence. Diga, Ele muda épocas e estações. Diga, Ele muda épocas e estações. Se eu não discernir, se eu mudar a tradução, vai estar tempo. Se eu não discernir a mudança de tempo, eu vou ficar parado no tempo. E se eu ficar parado no tempo, querendo usar a mesma estratégia, eu não vou sair do lugar. Eu preciso estar atento ao mover. Eu preciso estar atento para onde Deus está nos dirigindo. Porque senão eu não acompanho. A fé é dinâmica. Por isso que já viu um povo mais derrotado do que evangélico? Eu conheço a Deus. Conhece nada. A nuvem já moveu, está lá na frente e eles estão parados. Por quê? Porque não evoluíram. Não está atento às mudanças. Volta aqui, por favor. Ele muda tempo e as estações. Diga comigo, Ele muda o tempo e as estações. Se Ele muda o tempo, eu preciso desse espírito, da revelação, do discernimento, da mudança de tempo. Remove reis, estabelece reis. Remove grandes e levanta pequenos. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, ou àqueles que sabem discernir. Por isso que nós precisamos saber discernir. Por isso que precisamos gastar tempo com Deus. Diga comigo, revela coisas profundas e ocultas. Diga comigo, revela coisas profundas e ocultas. Espera aí, eu preciso dessa direção. Eu preciso saber o que Deus está fazendo, que é aquela oração que nós estamos falando sem cessar. Diga comigo, Senhor, seja lá o que o Senhor estiver fazendo, não me deixe de fora. Senhor, seja lá o que o Senhor estiver fazendo no mundo aí, a direção que o Senhor está seguindo, não me deixe de fora. Não me deixe de fora. Conhece os que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Lembra, falamos a semana passada de Agar, está lá, acha que vai morrer, aí Deus vem, abre os olhos e vê as fontes de águas boas. E o que parecia que ia morrer, cresceu, não morreu. Diga assim comigo, não morreu. Cresceu. Parecia que ia morrer, mas não morreu, cresceu. Porque Deus abriu os olhos e enxergou as fontes de águas boas. Nós mudamos a atmosfera dos lugares. Os moradores da cidade fizeram uma reivindicação a Eliseu. A cidade tem um ambiente agradável, se eu mudar a tradução está assim, é bem localizada. Como bem podes ver, o nosso Senhor,
mas suas águas são péssimas, e a terra, diga comigo, é infértil. Ordenou-lhes Eliseu: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E eles lhe trouxeram. Ele foi à fonte das águas, diga comigo, ele foi à fonte das águas, lançou-lhe o sal e declarou. Quer dizer, o sal, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Nós somos o sal. Ele pegou o sal, foi lá na nascente, lançou o sal e fez uma declaração. Assim diz Yahvé, diga comigo, eu purifiquei estas águas, e elas não causarão mais morte e esterilidade. Diga comigo, imediatamente. Diga, imediatamente, aquelas águas se tornaram puras, e assim permanece até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu havia proferido. Está vendo o poder da palavra? O poder de uma declaração poderosa? O poder de você entrar num lugar e dizer: nunca mais haverá esterilidade nesse lugar? Nunca mais haverá esterilidade, nunca mais haverá amargura aqui, nunca mais haverá amarração nesse lugar, nunca mais haverá escassez nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus, eu lanço o sal aqui, a minha fé nesse lugar, e eu declaro em nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje haverá prosperidade nesse lugar. O que estava escrito? Sabe, eu olho para vocês, sabe o que eu vejo, gente? Desculpa, quero dizer para você que a minha visão está boa, tá? Tem gente que não acredita, daqui eu vejo nos olhos. Esse é o problema, querido. Sua vida não pode sair do lugar desse jeito. Deus não fez ninguém diferente, é uma questão de espírito. É uma questão de espírito. Uma coisa é o seguinte: uma coisa é você não ter aprendido, outra coisa é você não querer aprender. Aí é outra coisa diferente. Sabe aquela frase que você... Deixa eu dizer uma coisa importante a você. Sabe aquela frase: você não tem culpa do lar que você nasceu, aonde você nasceu e aonde você cresceu? Não, tudo bem, você não tem culpa. Só que você é 100% responsável por onde você vai terminar. Viu? Você é o responsável. Ninguém mais. Você não tem responsabilidade por onde você nasceu. Você não escolheu nascer onde você nasceu. Você não escolheu nascer na casa que você nasceu. Você não escolheu vir na família que você escolheu, que você nasceu. Mas você é responsável por onde você vai terminar. Viu? Você é o responsável. Por isso, sai do meio, querido. Quando Deus falou para Abraão: sai do meio da tua parentela, não era para só sair em corpo, não. Era para sair em espírito. Era para receber um novo espírito, uma nova visão. Porque senão nada muda. A pessoa olha e já diz assim: para mim é muito difícil, para mim está aí. Quantas pessoas têm mudado as suas histórias, quantas pessoas têm saído do fundo do poço e hoje estão vivendo uma vida extremamente abençoada, próspera, porque deixou entrar, a palavra entrou e elas tomaram posse. Eu creio, eu acredito. A palavra é liberada, se ela entra, o teu coração é a terra, filho. A palavra é a semente, o teu coração é a terra. Se você não preparar o teu coração para receber a palavra, a semente não germina e não dá nada. A vida é de cada um. Eu fui um questionador, eu fui um murmurador. Cada vez que eu questionava, descia um pouco mais. Até o dia que eu caí a ficha e falei assim: meu filho, você não é o bom, você não dá conta de merda nenhuma, você está no fundo do poço, está com a vida destruída, não dá conta de sair daí e está ainda se achando bom, né? Você não é nada, se esvazia para Deus te encher. Porque a gente vai sustentando um orgulho, que é uma lepra dentro da gente, e acha que é o dono da razão, acha que sabe tudo, e o resultado fala. Ninguém precisou me dar um chacoalho, não. Eu ouvi a voz do Espírito. Ouvi a voz do Espírito e disse a mim mesmo: chega, estou tomando uma decisão. Eu serei um homem de fé. Eu não vou terminar aonde eu estou.
Se Deus está mudando a vida de tanta gente, se a palavra tem transformado vidas, se eu tenho visto pessoas que não conheciam nada da palavra e hoje está transbordando de fé, por que não na minha vida? O que é que eu sou diferente? Diga comigo, Deus não faz acepção de pessoas? Não, Ele não faz. Ele não faz, Ele não tem diferença entre pessoas. Mas Ele faz de fé. E tudo é uma questão de fé. Se você quiser continuar falando negativo, você vai continuar falando negativo. Eu costumo dizer o seguinte, tem gente que diz assim para mim, me convence. Eu falo, não te convenço coisa nenhuma. Se você não quiser ser convencido, você não vai ser convencido. Quem quiser continuar com o coração rígido, duro e incrédulo, vai continuar. Isso é uma questão de decisão. Quando a gente toma a decisão de ser uma pessoa que vive por fé, sabe aquela história? A palavra diz que a baleia engoliu Jonas. Mas se ela tivesse dito que Jonas engoliu a baleia, eu também acredito. É uma decisão. Ah, mas aí não é racional. Não sei, querido. A Bíblia falou, é verdade. O que Jonas fez, eu não sei o que ele fez para caber a baleia lá, mas que ele engoliu, engoliu. Entendeu? Você sabe a história do cara, do especialista que foi tentar convencer um senhorzinho simples da abertura do Mar Vermelho, que ela não aconteceu? Conhece essa historinha ou não? Não. O senhor estava lendo a Bíblia, e numa empolgação, cheio do Espírito, e ele olhando a abertura do Mar Vermelho, e o mar se abriu, e o povo passou, e o mar fechou, e foi matando todos os egípcios, foi destruindo todo mundo, e ele gritava, e ele falava, oh glória, oh aleluia, meu Deus do céu, coisa linda. O cara olhando do lado, falou assim, meu Deus, o que é isso? Senhor, desculpa, deixa eu perguntar para o senhor, o que o senhor está vendo aí, que o senhor grita, que o senhor dá glória a Deus, aleluia? Ele falou, não, que eu estou lendo a passagem do Mar Vermelho aqui, o mar foi aberto, e o mar se fechou, o povo de Deus passou em terra seca e se fechou para os egípcios, matou todos os egípcios. Ele falou, não, senhor, não, deixa eu explicar para o senhor, isso aí tem uma explicação. Isso aí tem uma explicação, já está comprovado. Isso aí tem uma determinada época, um lugar lá, que a água se recolhe, e a água fica baixinha, fica 2 centímetros de água, e o povo pode passar. Ele falou, uhul, glória, aleluia. Ele falou, mas o que é isso? Eu estou te dando a explicação. Ele falou, o milagre é maior do que eu esperava. Matou os egípcios com 2 centímetros de água. É muito maior do que eu imaginava, gente. Que é isso? E aí o homem sapateava e glorificava e falava, é maior do que eu pensava. E até então era o mar inteiro, agora com 2 centímetros de água, o feito foi grande mesmo. Está entendendo ou não? Querido, quem crê, crê. Não tira, não adianta vir com balela. Entrou no coração, entrou, ninguém arranca. Eu decidi ser de fé e acabou. E aí você vai vivendo uma vida milagrosa. Glória a Deus, para Jesus, pode ficar em pé. Pode ficar de pé, pega o teu propósito. O que vocês estão rindo aí? É dos 2 centímetros de água? Vocês não sabiam, não? Felizes os que em ti encontram sua força. Todos aqueles que são peregrinos de coração. Diga comigo, ao atravessarem o vale de lágrimas de Baca, convertem-no num lugar de fontes, como a boa chuva de outono e ainda cobre de bênçãos. Diga comigo, o vale de lágrimas se transforma no vale de bênçãos. Não tem prejuízo com Deus. A sunamita
A generosidade trouxe a materialização do seu maior sonho. Quando parecia que ela ia perder aquilo que Deus deu, Deus restituiu. Materialmente, parecia que ela tinha perdido sua casa, tinha perdido suas terras, perdido 7 anos de plantio e de colheita. 7 anos. Mas aquela mulher tinha um bom plantio. Aquela mulher havia sido extremamente generosa no reino. Ela teve a restituição da sua casa, das suas terras e dos 7 anos que deixou de plantar e colher. 7 anos, já parou para pensar? Tudo de uma vez, os 7 anos? O que deixou de ganhar em 7 anos, ganhou de uma vez só? Deus tirou a riqueza de Labão e tornou Jacó extremamente rico. Através da fé. Ele determinou o salário. E Deus honrou. Deus abençoou. Diga assim comigo, diga: agosto será muito melhor do que todos os meses que passaram. Diga: setembro será melhor do que agosto. Outubro será melhor do que setembro. Diga: novembro será melhor do que outubro. E dezembro será melhor do que novembro. Diga: um mês será melhor do que o outro. Diga: eu verei a glória de Deus na minha vida. Diga: Pai, eu te agradeço por esse ano glorioso, por esse ano estrondoso. Diga: eu te agradeço por meses estrondosos, milagrosos, abundante. Diga: Pai, eu te agradeço. Diga: pelo futuro lindo, poderoso, promissor que o Senhor tem para mim. Diga em nome do Senhor Jesus. Diga com fé, diga: um mês será melhor do que o outro. Determina aí, libera palavras poderosas. Libera palavras poderosas, libera palavras poderosas e diga, em nome do Senhor Jesus, eu vou ver a glória de Deus, eu vou ver a glória de Deus na minha vida, em nome do Senhor Jesus. O Deus de Jacó é o meu Deus, o Deus da Sunamita é o meu Deus. Se você perdeu alguma coisa, você vai ser restituído. Diga: eu vou ser restituído, eu serei restituído, em nome do Senhor Jesus. Inclusive os anos que você deixou de colher, você pode receber tudo de uma só vez, em nome do Senhor Jesus. Então diga: eu serei restituído, um mês será melhor do que o outro será melhor do que o outro, e cada mês mais abençoado, em nome do Senhor Jesus. Eu creio em nome de Jesus, eu creio, em nome do Senhor Jesus. Senhor, faça a transferência de riqueza, Senhor. Faça a transferência de riqueza. Tira, Senhor. Tira da mão do ímpio. Tira, Senhor. Faça a transferência. Tira, Senhor. O Senhor despojou o Egito. O Senhor tirou, meu pai, ouro e prata e deu ao seu povo. O Senhor despojou, meu pai, Labão e deu a Jacó. Meu Deus, o Senhor abençoou Isaac, despojou os filisteus e abençoou meu pai Isaac. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa, transforma o vale de lágrimas dela no vale de bênçãos, de vitória, de alegria. Eu declaro, Senhor, com ela, meu Deus, uma reviravolta. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque nós cremos na tua glória. Nós cremos, meu Deus, agosto será muito melhor do que todos os meses que passaram. Setembro será melhor do que agosto. Oh, meu Deus, outubro melhor do que setembro. Novembro melhor do que outubro. Oh, meu Deus, dezembro melhor do que todos os meses. Eu declaro, Senhor, meu Deus, que o teu povo cresça
que o teu povo tenha uma vida estrondosa, que eles prosperem, que haja transferência de riqueza nas mãos desses homens, meu Pai. Abençoe, Senhor, promova eles, promova, Senhor, dê aumento de salários, negociações, concretizações. Determina o teu salário, o teu faturamento. Determina o teu faturamento para agosto, novembro e dezembro. Determina o teu faturamento. Determina o teu faturamento. Determina o teu faturamento para agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Determina o teu salário. Determina, Jacó determinou o salário e Deus honrou. Determina o teu salário e Deus vai honrar. Determina aumento de salário, aumento do faturamento da tua empresa. Determina e Deus vai honrar, Deus vai abençoar, Deus vai prosperar, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, honra, meu Deus, multiplica na vida deles, transborda na vida deles, meu Pai, transborda, Senhor, restitua, Senhor. Se tem homens e mulheres aqui, como a sunamita, restitua, homens e mulheres que têm feito bons plantios, que ele não perca absolutamente nada, Senhor. O Senhor restituiu tudo que a sunamita perdeu. O Senhor restituiu, o Senhor restaurou. Restitua na vida dele, na vida dela. Meu Deus, ela está determinando o faturamento, o salário. Senhor, tem homens e mulheres que têm votos com o Senhor, votos ousados com o Senhor. Abençoe, Senhor. Assim como Ele tem determinado que aconteça na vida dele, que aconteça na empresa, no negócio dele, em nome do Senhor Jesus, eu determino, eu profetizo, transforma esse vale em um vale de alegrias, em um vale, uma fonte de bênçãos. Transforma, meu Pai, o vale das lágrimas, do choro, em uma fonte de bênção, Senhor. Abençoe, que Deus te dê visão, que Deus te dê revelações, que Deus te dê sabedoria, criatividade, que Deus te dê ideias novas, que Deus coloque dentro de você projetos poderosos, projetos ousados, que façam a diferença, em nome de Jesus. Ele está, recebe essa unção, o discernimento, a ciência dos tempos, para saber o que fazer, como fazer, a hora que fazer, na hora de fazer. Que Deus dê a você, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê discernimento, que Deus te dê visão. Dê visão à tua igreja, Senhor. Dê revelações ao teu povo, Senhor. Amplie a visão. Que nós sejamos como os filhos de Issacar, que sabe discernir os tempos, Senhor, e as mudanças dos tempos, para agir de acordo com as mudanças do tempo, Senhor. Dê a ele, Senhor, revelações poderosas. Que Deus te dê a ciência, a revelação para discernir os tempos. Que Deus te dê sabedoria, visão. Que Deus te dê ideias. Que Deus te dê criatividade, projetos. Que Deus te dê
habilidades que a grande maioria não tem. Nós estamos vivendo um tempo que Deus tem derramado a visão sobre o teu povo, o seu povo, dado ideias, capacidade, habilidades. Ele quer derramar muito mais. Se aproxime da fonte. Ele é a fonte. Essa fonte não esgota. Ela não seca. Que Ele te dê discernimento, que Ele te dê sabedoria, que Ele te dê criatividade, que Ele te dê dons, que Ele te dê talentos, que Ele te dê habilidades, que Ele amplie a tua visão de forma gloriosa. Seja capaz agora, com seus olhos fechados, mas com os olhos da fé abertos. Olhe e veja. Olhe e veja a tua prosperidade. Olhe e veja o teu sucesso. Olhe e veja o teu progresso. Olhe e veja. O anjo falou a Jacó. Olhe e veja. Olhe e veja, enxerga. Olhe e veja. Olhe e veja a tua empresa. Olhe e veja o teu negócio. Olhe e veja a tua loja. Olhe e veja o teu progresso. Olhe e veja. Olhe e veja. Olhe e veja. Olhe e veja. Olhe e veja o teu carro. Olhe e veja a tua casa. Olhe e veja a tua empresa. Olhe e veja. Olhe e veja. Olhe e veja. Olhe e veja, porque vai acontecer. Olhe e veja. Olhe e veja a tua expansão. Olhe e veja. Deus quer levantar o seu povo. Deus quer promover os seus. E Ele vai fazer. Creia. Creia. Creia, creia, creia. Nós cremos, Senhor. Nós cremos. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos. Nós cremos. Nós cremos, Senhor. Nós cremos. Nós cremos. Acredite. Por isso, olhe e veja. Olhe e veja os teus milagres, a tua prosperidade, o teu avanço, o teu progresso. Olhe e veja as coisas estrondosas que Deus vai fazer na sua vida, para glorificar o nome dEle, para fazer de você uma grande testemunha da glória, uma coluna no reino, um pilar, uma estrutura. Olhe e veja. Olhe e veja. Tudo tem propósito. Teu crescimento, teu sucesso tem propósito. Levante as suas mãos. Eu oro por você. Eu abençoo a tua vida. Entrega a Ele, Senhor, dons, talentos, habilidades, visão, criatividade, ideias, projetos. Dê a Ele, Senhor. Dê a todos nós a ciência do tempo, Senhor. A revelação dos tempos. Abençoe o teu povo, Senhor. Restitua como o Senhor restituiu a sunamita. Restitua aqueles que perderam. Restitua os anos perdidos. Transforma o vale de lágrimas de muitos numa fonte de bênçãos. Transfere riqueza, Senhor. Que o Senhor faça transferência de riquezas, como o Senhor fez
tirando do Egito e colocando nas mãos dos seus, tirando de Labão e colocando nas mãos de Jacó, tirando os filisteus e colocando nas mãos de Isaac. Faça, Senhor, faça a transferência, Senhor. Coloca nas mãos do teu povo. Levanta homens e mulheres, grandes colunas na tua obra, grandes estruturas, grandes pilares, Senhor, de sustentação. Homens que prosperam com propósito, mulheres que prosperam com propósito, como parceiros do Senhor nessa obra. Abençoe, abençoe, eu declaro, o salário que ela determinou, o faturamento que ela determinou para agosto, em nome do Senhor Jesus, para setembro, para outubro, para novembro, para dezembro, porque nós cremos, nós veremos a tua glória em nossas vidas antes que esse ano termine. Meu Deus, nós vamos chegar no final desse ano sem medo de errar, declarar que 2021 foi um dos melhores anos da nossa história de vida, porque o Senhor é fiel para cumprir com a sua palavra. É ano, Senhor, das bênçãos repousar sobre a cabeça do seu povo. Eu os abençoo, eu declaro e profetizo essas bênçãos sobre a vida deles, e que ela repouse sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, para Jesus.